Pessoal, olhem só. Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, nós tivemos a sorte, né, de serem apenas 4 parcelas. Então, dá para você resolver esse exercício por meio da fórmula, ou então manualmente, manualmente não, né, atualizando cada parcela, né, separadamente. É um processo que leva mais tempo, mas você pode fazer isso, atualizar as 4 parcelas para o momento atual. O problema é, suponha que você esteja financiando algo que vai ser pago em 200 parcelas. Então, não tem como pegar cada uma das 200 e atualizar para o valor, para o momento atual. Então, nesse caso, não tem como fugir da fórmula. Eu, particularmente, eu não defendo, né, o, que, que a gente tem que decorar fórmulas. Eu não prego isso nas minhas disciplinas, né? Geralmente eu forneço as fórmulas que têm que ser utilizadas nas minhas provas e eu não sou a favor dessa ideia de ter que decorar fórmulas, né? Mas é interessante aqui que vocês sabem pelo menos utilizar essas fórmulas, né? Não precisa decorar, mas você tem que saber utilizar. Nesse caso aqui, elas são extremamente úteis, porque, principalmente quando você está trabalhando com muitas parcelas, não tem como fugir dessas formas. Então, aqui eu deixei 2 exemplos para vocês fazerem. Aqui, né, eu tenho um caso de anuidade vencida. Olha só, a diferença desse caso para o anterior, para vocês entenderem, né, o que é uma anuidade ordinária e uma vencida. Aqui, ó, a primeira parcela é paga, é o mesmo exemplo anterior, só que aqui a parcela é paga no início da operação. Ou seja, você acabou de sair com a mercadoria da loja e já deixou a primeira parcela paga. Então, nesse caso, como você já é previsto que o valor atual aqui, ele vai ser maior. Por quê? Esses R$ 500 aqui, eles não sofreram alteração com o tempo. Você já deixou R$ 500 livres. Então, nesse caso aqui, é uma mercadoria que vale mais que a outra à vista. Esses R$ 500 aqui você não precisa atualizar, porque eles não tiveram incidência de juros em relação ao tempo, né? Essa primeira, a segunda parcela que você vai pagar daqui a um mês, né? Ela tem que ser atualizada por um período, essa por 2 e essa aqui por 3. Seguindo a mesma ideia do exemplo, do primeiro exemplo, essa mercadoria à vista vale 1.812,16. Ou seja, comparando, né, que são exemplos que envolvem o mesmo valor das parcelas, né, é mais vantajoso, no caso, pagar não é que é vantajoso, mas no exemplo anterior, pagando a mercadoria, começando a pagar a mercadoria um mês após a compra, é como se ela tivesse, como se ela valesse, né? Como se você tivesse pago por ela 1.600 e poucos reais. Se você já deixa R$ 500 na loja ao pegar a mercadoria, é como se você tivesse pago na mercadoria, né? À vista, R$ 1.812. Então, você paga um valor a mais, né? No caso, à vista, essa mercadoria vale mais que a outra. É lógico que, né, no caso, seria mais vantajoso, de fato, pagar pela outra forma, porque você não deixaria de pagar R$ 200, né, nos 2 exemplos. Você continuaria pagando R$ 2.000, só que nesse daqui é como se você estivesse pagando à vista 1.812. Aí é lógico, é melhor, né, começar a pagar as suas parcelas um mês após a compra, que aí você ganha tempo e você acaba ganhando dinheiro também, ou perdendo menos dinheiro. Nesse caso, a fórmula fica um pouquinho alterada, certo? Ela fica um pouquinho diferente da anterior, a anterior era bem mais simples, mas se eu substituir, né, esses dados nessa fórmula, eu vou obter 1.812,16, que é o mesmo valor obtido aqui, certo? Então, no caso, pessoal, nas questões à lista que eu estou pedindo, né? Qual o valor à vista? Quanto que vale uma mercadoria que vai ser paga dessa forma? Em todas essas questões, eu quero o valor presente, que são as formas apresentadas
nesses primeiros slides, né, onde eu calculo aqui o PV, que representa Present Value, que é valor presente em inglês. No caso aqui, quando eu estou perguntando quanto eu vou ter daqui a um tempo, depositando uma quantidade X, todo mês, quanto que eu vou ter daqui um certo período. Nesse caso, eu sempre vou estar interessado em valor futuro, né? Um exemplo de valor futuro é esse daqui, né? José deseja determinar quanto dinheiro terá no fim de 5 anos se depositar R$ 1.000 anualmente, ao fim de cada um dos próximos 5 anos. Em uma poupança que paga 7% de juros anuais. Então, a situação de José é essa daqui, né? Ele vai depositar R$ 1.000 ao final dos próximos 5 anos. Então, é como se fosse assim, hoje ele decidiu, né, no início, se ele decidir hoje, né, vai ser no final dos próximos anos. Então, no caso, né, como se fosse assim, né, no final do próximo ano, ele vai depositar R$ 1.000. No caso, no final de 2020, poderia ser agora mesmo, né? A gente não tem um ano ainda para que possa decorrer, mas suponha que seja no final desse ano, vai estar passando um período, aí ele vai começar a depositar R$ 1.000. Aí no final do ano que vem ele deposita 1.000. Nesse caso, você tem uma anuidade ordinária, né? Ele fez o planejamento hoje, mas ele vai começar a depositar só daqui a um período. Nesse caso, você tem uma anuidade ordinária e uma característica aqui também é que você resgata o valor investido no último depósito. É como se fosse assim, eu fui lá no último depósito, fui colocar os R$ 1.000, mas aí eu juntei esses R$ 1.000 com o restante que já tinha gerado, que a poupança tinha gerado, e peguei dinheiro e levei para casa, certo? Aí, nesse caso, o que que a gente faz? Esses R$ 1.000 aqui, né, do último período, não teve tempo incidindo, né, sobre ele. Você levou ele até o banco no dia que você ia retirar os valores, mas não teve taxa de juros incidindo sobre ele. Esses R$ 1.000 que você depositou aqui no final do primeiro ano, eles ficaram por 4 períodos, né, no banco. Suponho que seja no banco. Então, no caso, você tem que atualizá-lo por 4 períodos. Aqui você atualiza ele positivamente, né? No caso, o que eu quero saber? Eu quero saber o montante, que é aquele conceito que a gente viu na aula passada. Eu quero saber o montante de R$ 1.000 daqui a 4 meses. Né? R$ 1.000 se torna quantos reais daqui a 4 meses? Para você encontrar essa informação, basta fazer R$ 1.000 vezes 1 mais I, que é a taxa 0,07, elevado a 4. Aí você obtém R$ 1.310. Para atualizar esse segundo depósito de R$ 1.000, daqui até o final, né, da operação, decorreram 3 períodos. Então, basta você fazer 1.000 vezes 1 mais 0,07 elevado a 3. Você vai obter R$ 1.225 reais e 4 centavos. A última parcela, ela não é corrigida porque você resgatou todo o valor que você depositou no final, no momento que você depositou a última parcela. Nesse caso, se você somar todos esses valores, você vai obter R$ 5.750,74, que é o valor que José vai ter no final dessa operação. Uma maneira prática de resolver esse exercício sem ter que atualizar cada uma das parcelas, pela mesma razão que eu falei para o valor atual, né, que eu apresentei anteriormente, aqui pode ser útil utilizar a fórmula, às vezes não tem como fugir da fórmula, né? Por exemplo, se você for realizar depósitos em 200 prestações, se você for realizar 200 depósitos, não tem como você fazer